Ora, muito boa tarde a todos. Hoje vamos estar a olhar para aquilo que foi a primeira intervenção de André Ventura no debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Vamos estar a olhar para aquilo que foi também a resposta de Luís Montenegro à intervenção de André Ventura. Depois existiu também outro bate-boca que não vai aparecer aqui, senão o vídeo ficava muito grande, mas o que interessa são estas duas primeiras intervenções principais. Se gostarem do vídeo e gostarem da análise, não se esqueçam de deixar o like, de se inscreverem, comentarem também o que acham, porque ajuda muito o canal a crescer. E tudo mais. Vamos então começar a ver a intervenção de André Ventura, que foi a intervenção que foi primeiro. O Sr. Primeiro-Ministro tem razão quando diz que não podemos nem devemos pagar tudo a todos, a todo o momento e de toda a forma. Isso é verdade. Mas deve pelo menos pagar o que promete e deve pelo menos pagar o que promete aos portugueses que ia pagar. Ora, passaram alguns meses das tempestades e do comboio das tempestades que veio hoje aqui referir. O Governo optou por apresentar um plano que não tinha nenhuma concretização, nem nenhuma calendarização, dizendo que para abril faria essa concretização. Chegados aqui, é isto que temos. 20 mil pessoas continuam sem comunicações. 20 mil pessoas continuam sem comunicações ao dia de hoje. Isto, no tal país moderno e desenvolvido, é pelo menos uma coisa estranha, que haja 20 mil que continuem sem comunicações. 30% dos apoios foram pagos aos agricultores, falharam os outros 70% que tinham sido prometidos aos agricultores. Pagaram 30 de 100 e, portanto, 70 ficaram por pagar. 2/3 dos apoios que tinham sido prometidos na sequência destas tempestades ficaram ainda por pagar. Não vou ao resto porque não interessa. O apagão, aquilo que aconteceu nos incêndios do ano anterior. Eu arrisco-me a dizer que isto não é aquilo que é uma culpa completamente do PSD. Aquilo que nós temos neste momento, quando se fala de apoios, quando se fala de ajuda do Estado, é uma emergência tal que o Estado não consegue dar resposta. E a culpa é do Estado, não é da população, nem das calamidades, obviamente. Portanto, aquilo que acontece aqui é as pessoas pedem em demasia aquilo que são apoios, materiais, o que for, porque efetivamente precisam, mas o serviço público em Portugal, e isto foi assim em toda a história, não consegue dar resposta e, portanto, existem várias formas de sociedade, existem várias culturas, mas a realidade é que em Portugal o que era preciso era uma postura de um Estado menor, porque o Estado efetivamente não é eficiente. Temos, desde funcionários públicos, desde as figuras mais altas do Estado, não existe eficiência e, portanto, tudo o que seja apoios, tudo o que seja estes processos arrastam-se e o Dr. André Ventura vai já falar a seguir de que os incêndios do ano passado ainda não estão completamente resolvidos, o apagão ainda não está completamente resolvido, portanto, enfim. É pouco importante, porque não somos nós que o dizemos, são as associações de empresas, são as empresas que ontem viram terminar as moratórias. E sabem qual foi a solução do Governo para o fim das moratórias? A solução foi mais endividamento e façam seguros, como se não tivessem no país. O segundo país da OCDE onde mais pagam impostos e onde as segundas casas mais pagam impostos. E onde as pessoas talvez pudessem perguntar-se, mas espera aí, então para que é que eu pago esta taxa de IMI, de IRS, IVA a 23%, ISP e IVA sobre os combustíveis a este nível, e quando chego a um infortúnio de a tempestade afetar a minha casa, o Governo manda para a seguradora. Então não é preciso ter Governo, então basta a seguradora, porque o Governo não nos serve para muito, basta a seguradora. Senhor Primeiro-Ministro, todos, deixe-me dizer isto aqui cara a cara, todos os planos que apresentou estruturais até hoje foram um fracasso. E tem que ser dito assim. Tomou posse a dizer que ia ter um grande plano de emergência para a saúde. Um enorme fracasso. Apresentou um plano chamado Construir. Queria resolver os problemas da habitação. Estamos com a habitação das habitações mais caras da Europa. Agora apresenta-nos o PRR e depois o PTRR. E continuamos sem eficácia nenhuma. Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei de que país falou quando estava ali em cima, talvez fosse a Suécia ou a Noruega a que se estava a referir. Não é este, com certeza. Onde as pessoas para pôr telhas têm que pagar do seu bolso, onde as pessoas para ter o centro de saúde aberto têm que fazer manifestações, onde as pessoas para conseguir ter o reembolso, imigrantes que vivem lá fora, que veem os imigrantes chegar e ter casas para pagar a sua, o Estado não lhes paga nada e deixa-os sozinhos à sua sorte. Então, nós não queremos um Governo, queremos uma companhia de seguros. Saiam todos, metam aí a fidelidade, se calhar. Esta questão causou imensa polémica do PSD ao Governo, queria que as pessoas tivessem um seguro contra calamidades, contra catástrofes, a partir de agora, e portanto que esse seguro fosse obrigatório e que fosse pago, obviamente, a uma companhia de seguros privada. O que acontece é,
Na sociedade que nós temos neste momento em Portugal, eu tendencialmente não seria a favor desse imposto, ou chamemos-lhe imposto, na prática não seria, mas eu não seria a favor porque já temos uma carga fiscal muito grande. Temos uma carga das maiores cargas fiscais da Europa. E portanto o que acontece é que neste momento, como temos essa carga fiscal, o Estado devia dar essa resposta e não dá neste momento. E portanto este é o principal problema em Portugal. Nós pagamos muitos impostos e não recebemos nem metade do que devíamos receber em termos de eficácia, em termos de serviço, em termos de tudo mais. Vocês que usam serviços públicos e que, enfim, basta usar minimamente, basta metrópoles, por exemplo, usam mais os transportes públicos e tudo mais, portanto basta isso para perceber a ineficácia que existe neste momento no serviço público. E portanto o que acontece aqui é, efetivamente, André Ventura tem razão nesse sentido, mas a realidade é que tendencialmente numa sociedade digamos normal, no entanto, onde os serviços públicos que são prestados têm a ver com o nível de impostos que é pago, eu tendencialmente seria a favor deste imposto de seguro, porque na realidade é uma propriedade e portanto a propriedade tem de ter um seguro contra o que pode acontecer. Existem seguros contra incêndios, portanto seguros contra outro tipo de calamidades, peço desculpa, não acho que seria tão mau quanto isso. Fará melhor que vocês, porque se calhar resolverá melhor os assuntos dos portugueses. Senhor Deputado André Ventura, nós já sabemos que o Senhor Deputado André Ventura não gosta... Agora vamos passar para a resposta de Luís Montenegro, que foi logo a seguir a esta intervenção do Chega. Gosta de planear, não gosta de ponderar, não gosta de decidir com base em critério. O senhor deputado é mais do estilo dispara primeiro e vai pensar a seguir. É isso que o senhor deputado faz sempre. E é por isso que o senhor deputado não tem características para ter responsabilidades governativas em Portugal, senhor deputado. Como acabou de resto de demonstrar, senhor deputado. O senhor deputado, deixe-me dizer-lhe, aquilo que compete ao Governo, o Governo está a fazer. Eu não vou, naturalmente, dizer que o Governo faz tudo bem. Não vou dizer que tudo aquilo... Também seria um pouco de falta de humildade por parte do Primeiro-Ministro e que não ficava bem nem de uma maneira nem de outra. Não vou dizer que tudo aquilo que nós antecipamos se concretiza de imediato. Mas, senhor deputado, quando o senhor deputado diz que há apoios por chegar, e há, a famílias e a empresas, o senhor deputado tem de pensar, ponderar, estudar e aprofundar aquilo que está a dizer. Porque se o senhor deputado o tivesse feito, já teria concluído que, por exemplo, para o apoio às habitações, o dinheiro está disponível nas comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Isto não é verdade. Se o dinheiro estivesse disponível, efetivamente o que aconteceria era que as pessoas já tinham o dinheiro e, portanto, não havia qualquer tipo de problema. E neste momento a verdade é que há muitos problemas, seja agricultores, seja pessoas singulares, seja o que for. E porquê é que não chegou ainda a muitas famílias? Porque os respectivos processos, ainda que simplificados, estão a ser avaliados. Claro que o senhor deputado... Até não estão disponíveis quanto muito para uma candidatura. Os fundos não estão disponíveis porque senão já teriam as pessoas já com os seus fundos que são devidos ou não devidos, dependendo desta avaliação que Luís Montenegro vai fazer agora, ou que os funcionários públicos vão fazer. André Ventura tinha a receita para isso. Era dar indiscriminadamente. Quem levantar o braço, faz favor, pega o cheque. Esse é o princípio de Chega, mas não é o nosso princípio, senhor deputado. E vou-lhe dizer, esse princípio nenhuma companhia de seguros faz também, mesmo que o senhor deputado quisesse transformar o Governo numa companhia de seguros, o que diz também muito sobre aquilo que é a sua concepção. Isto é comunicação, marketing político, para os soundbites das redes sociais funciona, mas a realidade é que Luís Montenegro aqui desvia-se de uma questão importante, é que, mais uma vez, é um serviço público que tem de ser feito de avaliação de se esses fundos são devidos ou não, mas a realidade é que neste momento há muita gente que já está há meses à espera dessa avaliação e não a tem. Portanto, há pessoas que, há sempre os casos que não são devidos e que se tentam aproveitar do sistema, e esses casos ainda bem que serão avaliados e que serão rejeitados. Mas as pessoas que precisam também estão à espera e, portanto, devia haver, obviamente, mais rapidez nesse processo. De exercício da governação. E ele esquivou-se a essa pergunta, ou a essa, enfim, afirmação. Senhor deputado, é preciso, naturalmente, aferir critério e rigor naquilo que são os apoios que estão disponibilizados. Agora, o senhor deputado foi capaz de dizer o Governo
atribuiu até 10 mil euros para recuperar uma casa. Foi mal? Não foi capaz de dizer. O Governo atribuiu uma linha de crédito à tesouraria e à recuperação das empresas. O Governo fez mal? Mais ou menos, disse o Sr. Deputado. Sabe porquê? Porque o Sr. Deputado diz assim, não, Mas este é o problema do PSD e na altura do PS também, que era prometer tudo a todos. Eu prometer também consigo prometer um crédito sem juros até 100 mil euros por tempestades. Também consigo dizer isso, mas obviamente, se depois não acontecer, se não existe uma prática que depois leva a uma conclusão, enfim, podemos dizer aquilo que quisermos. Empresas que estão à espera do seguro, o Governo o que fez foi levá-las para o endividamento. Se o deputado foi estudar, não foi. Se fosse, teria concluído o seguinte: a linha da tesouraria é uma linha precisamente para antecipar a receita às empresas, maiormente aquelas que estão à espera dos processos de seguro, mas com carência de pagamento, isto é, para aguentarem até serem ressarcidas pelo pagamento do seguro. O Sr. Deputado não sabe o que é que está a dizer, ou então sabe e quer dizer ao país que lá está, há tudo para todos, sem critério e a todo tempo. Mas esse, ó Sr. Deputado, esse não é o tempo deste Governo. E aí é que o Sr. Deputado faz uma santa aliança com o Partido Socialista. E eu diria mais, com esse discurso, o Sr. Deputado arrisca-se mesmo a ser o chegano mais socialista dessa bancada, ou mesmo do Chega em Portugal. Mas, Sr. Deputado, é o caminho que o Sr. Deputado escolhe. Apoio às empresas. A moratória que esteve em vigor e está em vigor até o fim deste mês e que vai agora ser estendida mais 12 meses é uma solução para poder dar às empresas a capacidade de ultrapassarem a situação. Eu não sei o que é que o Sr. Deputado preconiza, mas diga, e diga ao país, o que é que o Sr. Deputado fazia em substituição da possibilidade das empresas acederem a crédito para terem mais tesouraria e mais potencial de investimento no seu processo produtivo. O que é que o Sr. Deputado faria? Aliás, vou responder ao Luís Montenegro, mas vou deixar acabar aqui a intervenção. Entregava dinheiro oferecido às empresas, é esse o seu conceito de governação, Sr. Deputado? Já agora aproveito o debate e clarifique Portugal, porque é importante também sabermos qual é o seu pensamento e não apenas atirar fogacho para o ar, disparar para todo lado e no fim do dia não saber ou saber bem que a consequência disso seria mais uma vez o desequilíbrio pago por quem? Pelas pessoas e pelas empresas. Bom, Sr. Primeiro-Ministro, o que acontece aqui é que Portugal precisa de uma reforma de alto a baixo. Estamos num momento em que é preciso, não digo deitar abaixo e fazer de novo, mas era um plano a longo prazo onde varrêssemos funcionários públicos que não são eficientes, que existisse uma forma muito mais eficiente e com muito menos pessoas, diga-se, porque com menos pessoas também se faz essa eficiência, para ter essa rapidez de entrega destes apoios. Aqui nestas intervenções ouvimos falar daquilo que eram apoios para os apagões que não aconteceram, os apoios para os incêndios do ano passado que não aconteceram, os apoios para agora esta situação mais recente que não aconteceram e, portanto, o que acontece aqui é o Governo promete e não consegue entregar. E eu não digo propriamente seja culpa do PSD, é culpa deste sistema que existe e, portanto, se o Estado efetivamente tinha uma maneira de conseguir que as pessoas tivessem mais apoios e era imediato, que era descer os impostos momentaneamente ou até permanentemente. Mas isso eles não querem fazer porque a máquina do Estado é tão grande e precisa de tanto dinheiro e por isso é que é tão, lá está, lenta e ineficiente. Eu estou a usar muitas vezes a palavra ineficiente, mas acho que é a palavra que melhor se adequa a esta questão dos apoios. E portanto o que se passa é que o Governo entrega e acaba por não conseguir entregar aquilo que são os apoios que eram devidos a estas pessoas. E depois usar a desculpa de mas temos de avaliar se as pessoas conseguem ou não conseguem, mas isso era um processo que demora, digamos, meia hora ou uma hora por caso. Portanto, era algo que se conseguia perfeitamente fazer se existisse um plano estruturado, mas lá está, neste momento é desde as coisas mais pequenas. Aliás, já saíram notícias de que o Ministério da Saúde não consegue fazer parcerias com algumas empresas privadas porque as comunicações mais simples de processamento de ocasiões e de ocorrências, era essa a palavra que eu queria dizer, não são bem feitas, não são registadas como deve ser e, portanto, a realidade é que este país
lá está, novamente não digo deitar abaixo e fazer de novo, mas era preciso mesmo uma grande reforma, e o PSD não é um partido que ideologicamente seja a favor de grandes reformas. Neste momento, a palavra antissistema se calhar é mais familiar para vocês. Neste momento, os únicos dois partidos que eu vejo que sejam antissistema da perspectiva social e económica, a Iniciativa Liberal talvez, o Chega sem dúvida, o PCP sem dúvida, mas era numa linha que sinceramente não me identifico, portanto a realidade é essa. E portanto o PSD pode ser melhor que o PS efetivamente, porque seria mais liberal economicamente, e Luís Montenegro até nem foi dos piores primeiros-ministros que nós tivemos, mas a realidade é que não é suficiente, era preciso mais, e é preciso mais neste momento. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo, um grande abraço e até uma próxima.